O homem, um ser equivocado. É essa que eu quero passar hoje. O homem é um ser equivocado. As Escrituras mostram isto na vida de Davi. O pai de Davi tinha uma visão equivocada de Davi. Isso nós podemos ver quando o profeta veio até a casa do pai de Davi, pois ele ia ungir um rei dentre os filhos de Davi. O pai apresentou seus filhos, o que ele julgava o mais imponente, o que teria as características para governar o povo. E de mão foram passando os filhos, mas o profeta não reconheceu nenhum deles, embora estes tivessem qualidades diante do olhar do pai de Davi. E o profeta perguntou: não tem mais outro? Aí ele lembrou que lá no campo, cuidando de ovelhas, havia o filho mais jovem, Davi. Então ele falou: traz para cá. E por incrível que pareça, o pai de Davi viu diante dos seus olhos o profeta ungir Davi para rei de Israel. Isso aponta o quanto o olhar do pai de Davi estava equivocado quanto a Davi. Para o pai de Davi, Davi era o último, nem se nomeou entre os primeiros. Tinha completamente esquecido de Davi. Outros tinham as qualidades para ser o rei de Israel, do ponto de vista do pai de Davi. Mas estes, que eram bem olhados pelo pai, não foram vistos do ponto de vista do profeta como aquele que tinha condição para levar avante o governo como Deus quer aqui na terra. E por incrível que pareça, o olhar do profeta era outro que o olhar do pai de Davi. Então, Davi foi visto de uma forma diferente. O pai viu a Davi de uma forma equivocada. É isto que acontece com a humanidade hoje. Por isso que as Escrituras dizem: homem, não confia na tua própria sabedoria. Do ponto de vista de Deus, o homem confiar nos seus próprios pontos de vista é um perigo. Aí já está a condição do desvio do homem. Pois as Escrituras dizem: não sabeis que a sabedoria do homem é loucura para Deus? É assim que Deus vê a sabedoria do homem. Deus vê a sabedoria do homem como loucura para Deus. Como o ponto de vista do homem quanto a Deus é diferente do ponto de vista do próprio Deus, pois as Escrituras dizem: para o homem natural, a fé é loucura. A fé é uma loucura. Mas Deus diz: o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Veja só o ponto de vista de Deus. Meu justo viverá da fé. E as Escrituras relatam que essa posição diante dos olhos do homem natural
é uma falácia, é uma loucura, não tem substância. E o homem natural zomba da sabedoria de Deus. Então ele cria caminhos para os seus próprios pés. E diz as Escrituras que o homem desvia-se através dos seus próprios caminhos. Por isso que eu falo, os desvários do coração do homem. O homem perde-se nos seus próprios horizontes. O homem tem um coração que, por natureza, ele se desvia dos padrões de Deus. Por isso que a Escritura dá uma advertência para nós. Vigiai, vigiai, está sempre atento, porque não demora muito. O homem pega um atalho. Nesse caminho do atalho ele pensa que está seguindo o caminho certo, e põe o olhar no atalho e segue o atalho. Depois ele vai ver, peguei o caminho errado. Peguei o caminho errado. Deus sabe dessa disposição de desvio que cai o coração do homem. Nós podemos ver o que os homens fizeram com Jesus Cristo. Jesus Cristo era o justo perante Deus. Era aquele que tinha o coração certo. Ali estava a plenitude de Deus na plenitude dos tempos da humanidade. Era a luz do mundo. A luz maior do universo estava aqui na terra, pois ele se fez carne e habitou entre os homens. Mas o que aconteceu? Os homens não o reconheceram. Os homens não conseguiram enxergar Jesus Cristo como seu Messias. E o povo esperava pelo Messias. E o Messias estava ali. Mas olhavam para ele, olhavam para a sua forma, e diante do ponto de vista da sua forma, não viam em Jesus Cristo nenhum homem especial. Não havia nada de especial em Jesus Cristo. Então eles estranhavam a conduta de Jesus Cristo quando dizia que ele era o Messias, o ungido. Ele blasfema. Ele blasfema. Pois olha, nós sabemos onde ele mora. Nós sabemos a sua profissão. Nós conhecemos seus pais, seus irmãos. Como ele se atreve a dizer que ele é o Messias? É uma blasfêmia. Olha aí o ponto de vista equivocado do coração do homem. Então a gente pode asseverar, falar com certeza que o homem tem um coração equivocado. Pois o homem, ele não conseguiu ver a Jesus Cristo em seus dias. E Jesus Cristo ainda apelou diante destes homens. Gente, acredita em mim. Olha as obras que eu estou fazendo. Pelas obras que eu estou fazendo diante dos olhares de vocês, vocês podem ver. Isso só pode vir de Deus. Estas coisas não podem vir dos homens. Cegos de nascença enxergam. Coxos andam. Quem é surdo, ouve. Leprosos são limpos. Até mortos ressuscitaram. Foram trazidos à vida. Esse espírito que estava lá do outro lado voltou de novo para aquela carne, como é o caso de Lázaro. Seu espírito já estava no paraíso. E sobre a pronúncia Lázaro, saia. Lázaro, seu espírito sai do paraíso e ingressa naquele corpo que já estava 4 dias morto.
ponto de vista da medicina, ele não tinha mais condição de se levantar. Mas, através do exercício da fé de Jesus Cristo, pois ele creu na palavra dele, Lázaro sai do paraíso, entra no corpo, e aquele corpo é vivificado, e ele se levanta sem doença, sem enfermidade. Esse é o ponto de vista de Deus, é o ponto de vista da fé. Por isso que Jesus vem e tenta estabelecer a fé no coração do homem, dizendo: o meu justo viverá da fé. É importante nós termos conhecimento da fé. Temos que saber o que é fé. A fé do tipo de Deus, não a fé do tipo do homem. Então nós podemos colocar aqui fé do tipo de Deus e fé do tipo do homem. Há uma grande diferença nestes dois caminhos. Um vai conduzir para o lado certo, o outro para o lado equivocado. Somente a fé do tipo de Deus pode levar o homem para o caminho certo. E onde você vai encontrar esse caminho? O tipo de fé do tipo de Deus. Eu vou dar a indicação, a seta para você. As Escrituras Sagradas. É lá. O que você deve fazer? Pegue as declarações de Jesus Cristo. Pegue as declarações dos apóstolos. Então nós teremos ali a declaração pessoal de Jesus Cristo e, através dos apóstolos, as declarações do Espírito Santo, que falou pela boca dos apóstolos. E assim nós construiremos dentro de nós um coração forte, um coração do tipo de Deus. E mesmo assim, com esse tipo de coração, diz as Escrituras que a gente tem que vigiar. Vigiar. Pois vivemos num mundo onde os fatos cambiam, onde os fatos mudam, onde os pontos de vista mudam. E aí o homem se equivoca. Ele volta ao seu estado original de coração equivocado. E quando o coração está equivocado, todo julgamento dele será um julgamento errado. Até o que ele pensa que é certo é errado, pois o seu coração está equivocado. Por isso que eu digo, o homem tem o quê? Um coração equivocado. Saia desse tipo de coração equivocado. Qual a medida para você sair desse tipo de coração equivocado? É você deixar-se dirigir pelo Espírito Santo. E como você vai fazer isso? Você vai deixar o Espírito Santo dirigir você quando você estiver lendo as Escrituras Sagradas. Pois é através da leitura da Escritura Sagrada que o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Ele vai iluminar sua mente e vai trazer a ótica de Deus, o ponto de vista de Deus para você diante das suas circunstâncias. Esta é a boa nova que eu quero trazer a você. Saia do seu coração equivocado. O coração do homem está equivocado. E toda a conclusão dele é errada, embora ele pense que seja certo. O único ponto de partida que você pode confiar é você andar nas revelações que o Espírito Santo lhe concede, quando você lê as Escrituras Sagradas. Tire seu coração equivocado, coloque o coração de Deus, mediante as revelações do Espírito Santo em você. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.